Ela acorda na cama do CEO. O lençol ainda quente guardava um perfume desconhecido. A mão dele segurou a sua com firmeza, impedindo-a de sair. E a frase seguinte mudou completamente sua vida. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O sol da manhã atravessava as cortinas de seda na cobertura do Jardim Europa quando Beatriz Oliveira abriu os olhos confusa. O quarto, imenso e decorado com móveis elegantes, não lhe era familiar. As paredes em tons suaves de cinza, os quadros de arte contemporânea e o odor sutil de sândalo criavam uma atmosfera de luxo que ela jamais havia experimentado. Sentou-se na cama king size, sentindo a maciez dos lençóis de algodão egípcio contra sua pele. Seu coração acelerou quando percebeu que vestia apenas uma camisola de seda que definitivamente não lhe pertencia. Finalmente acordou, Sra. Vilela. A voz grave e confiante veio da porta do quarto. Beatriz virou-se assustada para encarar o homem que entrava no aposento. Alto, com ombros largos cobertos por um terno impecavelmente cortado, Renato Vilela era a personificação do poder. Seus olhos escuros a estudavam com uma mistura de satisfação e desafio que a deixou sem palavras. Sr. Vilela, o que está acontecendo? Por que estou aqui? Beatriz puxou o lençol para cobrir-se melhor, sentindo-se vulnerável sob o olhar penetrante do empresário mais poderoso de São Paulo. Renato aproximou-se com passos calculados, segurando uma xícara de café que ofereceu a ela. Você não se lembra? Assinamos os papéis ontem à noite. Você agora é minha esposa. A xícara tremeu nas mãos de Beatriz, derramando algumas gotas no lençol imaculadamente branco. Sua esposa? Isso é impossível. Eu nunca concordaria. Como se o mais concordou. Renato interrompeu abrindo uma pasta de couro que estava sobre a mesinha de cabeceira. Está tudo aqui com sua assinatura. Um contrato de casamento perfeitamente legal. Beatriz olhou para o documento, reconhecendo com horror sua própria assinatura no rodapé de cada página. As letras pareciam dançar diante de seus olhos, enquanto tentava compreender como aquilo poderia ter acontecido. Eu não me lembro de ter assinado isso, murmurou a voz falhando. Você estava bastante abalada ontem à noite, explicou Renato, com uma suavidade que contrastava com sua postura rígida. Depois do que aconteceu com sua família, era a única forma de garantir sua segurança. Minha família. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Flashes confusos de memória começaram a surgir. Seu pai, Maurício Oliveira, em uma discussão acalorada. Documentos sendo assinados apressadamente. Um copo de uísque e depois, nada. Renato sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Seu pai está bem, apenas precisou se afastar por um tempo. Os problemas da empresa dele se agravaram, e há pessoas perigosas procurando por ele. O nosso casamento é a garantia de que você estará protegida enquanto ele resolve essas questões. Beatriz. Levantou-se da cama abruptamente, cambaleando um pouco quando seus pés tocaram o piso frio de mármore. Isso é loucura. Não posso simplesmente acordar casada com um homem que mal conheço. Mas você me conhece, Beatriz, respondeu Renato, com um tom que sugeria que havia muito mais naquela história. Nossos caminhos já se cruzaram antes, embora você talvez não se lembre. Seu pai e eu temos negócios juntos há anos. A jovem caminhou até a janela, observando a paisagem de São Paulo que se estendia à sua frente. Prédios altos refletiam a luz do sol nascente, criando um espetáculo de vidro e concreto que parecia tão frio quanto a situação em que se encontrava. No horizonte, o Parque Ibirapuera aparecia como uma mancha verde, uma promessa de paz que parecia inalcançável naquele momento. Por quanto tempo? Perguntou sem se virar. O contrato é válido por 1 ano, respondeu Renato, aproximando-se e parando ao seu lado.
tempo suficiente para que seu pai resolva seus problemas e para que você esteja segura. E o que você ganha com isso? Beatriz virou-se para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com desconfiança. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Renato. Digamos que tenho minhas razões. O importante é que você estará segura aqui e terá acesso a tudo que precisar. Minha casa é sua casa agora. Ele gesticulou em direção a um closet aberto, onde Beatriz podia ver roupas femininas, aparentemente de sua medida. Mandei comprar algumas coisas para você. Sinta-se à vontade para escolher o que quiser usar. Espero você para o café da manhã em meia hora. Renato saiu do quarto, deixando Beatriz sozinha com seus pensamentos turbilhonantes. Ela caminhou até o closet, passando os dedos pelos tecidos finos dos vestidos e ternos que pendiam nos cabides. Tudo ali exalava luxo e poder, qualidades que definiam Renato Vilela, o CEO da Vilela Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do Brasil. O banheiro da suíte era tão impressionante quanto o resto da cobertura. Mármore italiano cobria as paredes, e a banheira espaçosa parecia convidar Beatriz para um momento de relaxamento que sua mente agitada não permitiria. Optou por um banho rápido no chuveiro, com jatos de água que massageavam sua pele tensa. Enquanto a água quente escorria por seu corpo, Beatriz tentava organizar seus pensamentos. Seu pai, Maurício Oliveira, era dono de uma empresa de médio porte no ramo imobiliário. Nos últimos meses, ela havia notado sua preocupação crescente com os negócios, mas ele sempre minimizava os problemas quando ela perguntava. Agora, aparentemente, esses problemas haviam se agravado ao ponto de colocá-la em uma situação inimaginável. Após o banho, escolheu um conjunto de calça e blazer azul marinho que encontrou no closet. A roupa servia perfeitamente, como se tivesse sido feita sob medida para ela. Diante do espelho, Beatriz mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Com 28 anos, formada em administração e trabalhando como gerente em uma empresa de consultoria, ela sempre se considerou independente e forte. Agora sentia-se completamente à mercê de forças que não compreendia. Respirando fundo, reuniu coragem para descer e enfrentar seu suposto marido. A cobertura duplex era ainda mais impressionante à luz do dia. A sala de estar, com seu pé direito, duplo e janelas do chão ao teto, oferecia uma vista panorâmica da cidade. A decoração minimalista, porém luxuosa, refletia o gosto sofisticado de seu proprietário. Renato esperava por ela na sala de jantar, sentado à cabeceira de uma mesa, de madeira escura, que poderia facilmente acomodar 12 pessoas. O café da manhã servido era digno de um hotel 5 estrelas. Frutas frescas, pães artesanais, queijos importados, ovos preparados de diferentes maneiras. Sente-se, por favor, convidou Renato, indicando a cadeira à sua direita. Precisamos conversar sobre como será nossa vida a partir de agora. Beatriz sentou-se, mantendo a postura ereta e defensiva. Quero ver meu pai. Preciso saber se ele está bem. Em breve, prometeu Renato, servindo-lhe uma xícara de café. Por enquanto é mais seguro que vocês não tenham contato direto, mas posso garantir que ele está bem e sendo bem cuidado. E por que devo acreditar em você? Porque sou sua única opção no momento, respondeu ele com uma franqueza desconcertante. Há pessoas muito perigosas atrás do seu pai, Beatriz. E agora que você é oficialmente minha esposa, essas pessoas pensarão 2 vezes antes de tentar usar você para chegar até ele. Quem são essas pessoas? Insistiu ela, deixando o café intocado. O mundo dos negócios em São Paulo pode ser implacável. Renato desviou o olhar para a janela, observando a cidade que se estendia a seus pés. Seu pai fez alguns inimigos poderosos, mas não se preocupe com isso agora. O importante é que você estará segura aqui comigo. Beatriz sentiu o peso daquelas palavras. Aqui comigo. Como se de repente sua vida tivesse sido reduzida a ser um acessório de Renato Vilela, um troféu a ser exibido, uma peça em um jogo de xadrez que ela não compreendia completamente. E quanto à minha vida? Meu trabalho, meus amigos, meu apartamento? Você
Pode continuar trabalhando se quiser, respondeu Renato com um gesto displicente. Quanto aos seus amigos, sugiro discrição por enquanto. Sobre seu apartamento, já providenciei para que suas coisas sejam trazidas para cá. Você planejou tudo, não é? Beatriz sentiu a raiva crescer dentro dela. Decidiu minha vida sem me consultar. Foi seu pai quem sugeriu o arranjo, revelou Renato, surpreendendo-a. Ele sabia que eu poderia protegê-la. E, no fundo, ele também está me protegendo. Os dias seguintes foram uma avalanche de emoções para Beatriz. Cada canto da luxuosa cobertura de Renato parecia esconder segredos que ela ansiava descobrir. As palavras enigmáticas do empresário sobre seu pai a atormentavam, especialmente a última frase que ele havia dito. No fundo, ele também está me protegendo. O que aquilo significava? Que tipo de relação seu pai e Renato realmente tinham? Na manhã do terceiro dia, Beatriz acordou determinada a obter respostas. Encontrou Renato em seu escritório privativo, um ambiente imponente com estantes de livros do chão ao teto e uma mesa de mogno maciço onde ele examinava documentos com expressão concentrada. Precisamos conversar, anunciou ela, sem pedir. Licença para entrar. Renato ergueu os olhos dos papéis, observando-a por cima dos óculos de leitura que raramente usava em público. Aquele pequeno detalhe o tornava estranhamente mais humano aos olhos de Beatriz. Sente-se, convidou ele, indicando a poltrona de couro em frente à sua mesa. Imagino que tenha muitas perguntas. Por que meu pai disse que estava te protegendo? De quê? Um suspiro profundo escapou dos lábios de Renato antes que ele se recostasse na cadeira. Pela primeira vez desde que Beatriz o conhecera, ele parecia vulnerável. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo, Beatriz, antes mesmo de você nascer. Como assim? Ele nunca mencionou você até eu começar a trabalhar na consultoria, que presta serviços para a sua empresa. Porque concordamos que seria melhor assim. Renato retirou os óculos esfregando a ponte do nariz. Maurício e eu crescemos juntos no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Éramos como irmãos. Quando viemos para a capital, juramos que construiríamos algo grande. Beatriz sentiu seu mundo girar. Seu pai nunca havia mencionado essa amizade de juventude com um dos homens mais poderosos de São Paulo. No início, tínhamos uma empresa. Juntos, continuou Renato, uma pequena construtora, mas divergimos sobre como expandir os negócios. Seu pai queria crescer lentamente, com segurança. Eu queria arriscar mais, conquistar o mercado rapidamente. E vocês se separaram, concluiu Beatriz. Sim, eu segui meu caminho, fundei a Vilela Incorporações. Seu pai criou a Oliveira Empreendimentos. Mantivemos uma distância profissional, mas nunca deixamos de ser amigos. Renato levantou-se, caminhando até uma das estantes. De um compartimento oculto, retirou uma pasta antiga e a entregou a Beatriz. Aqui está a verdade sobre por que estamos nesta situação agora. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu a pasta. Dentro, encontrou documentos, fotos antigas de seu pai e Renato jovens, e recortes de jornais que datavam de mais de 20 anos atrás. Um em particular chamou sua atenção. A manchete anunciava a morte suspeita de um empresário chamado Teodoro Mendes. Quem é esse homem? Perguntou, mostrando o recorte. Teodoro era um investidor que se envolveu com negócios escusos. Ele tentou nos usar a mim e seu pai como fachada para a lavagem de dinheiro quando estávamos começando. Seu pai descobriu e queria denunciá-lo, mas eu o convenci a simplesmente nos afastarmos. Semanas depois, Teodoro foi encontrado sem vida, em seu apartamento. E o que isso tem a ver conosco agora? O filho de Teodoro, Eduardo Mendes, acredita que fomos responsáveis pela ruína de seu pai. Ele passou anos juntando informações, construindo sua própria fortuna, apenas esperando o momento certo para se vingar. Agora, ele está atacando seu pai financeiramente, usando informações privilegiadas para sabotá-lo. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E nosso casamento, como isso nos protege? Eduardo não pode atacar diretamente a Vilela Incorporações. Somos grandes demais, mas a empresa do seu pai é vulnerável. Ao nos casarmos, criamos uma conexão legal entre nossas fortunas.
Agora, qualquer tentativa de prejudicar seu pai também me afeta, e Eduardo não quer enfrentar o poder que tenho. A revelação caiu como uma bomba sobre Beatriz. Tudo começava a fazer sentido. A pressa no casamento, o contrato, a insistência de Renato em mantê-la protegida. Meu pai sabia disso quando sugeriu o casamento? Foi ideia dele, na verdade. Renato voltou a sentar-se, olhando-a diretamente nos olhos. Mas devo confessar que não me opus à ideia. Sempre tive uma admiração por você, Beatriz. O rosto dela esquentou com aquela confissão inesperada. A admiração? Acompanhei sua carreira de longe. Vi como se destacou na faculdade, como conquistou respeito na consultoria. Você é brilhante, determinada. Lembra-me de mim mesmo quando era mais jovem. Então esse casamento é apenas um arranjo conveniente para ambos? Você protege meu pai e, em troca, ganha uma esposa troféu para exibir em eventos corporativos? O tom de Beatriz era ácido, mas escondia a confusão de sentimentos que a afirmação de Renato havia despertado. Não é assim tão simples, respondeu ele, com um sorriso enigmático. Mas, por enquanto, sim. É um arranjo que nos beneficia mutuamente. Você terá acesso a recursos e proteção. Eu ganho uma parceira que pode ser muito mais valiosa para meus negócios do que imagina. Beatriz levantou-se inquieta. E depois de um ano, quando o contrato terminar? Isso dependerá de nós dois, respondeu Renato, seu olhar intenso fixando-se nela, das escolhas que fizermos nesse período. Aquela resposta, carregada de possibilidades não ditas, ficou pairando no ar entre eles. Beatriz deixou o escritório, com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza crescente de que havia muito mais naquele arranjo do que um simples contrato de negócios. Nos dias que se seguiram, Beatriz tentou adaptar-se à nova realidade. Renato insistiu que ela continuasse trabalhando na consultoria, mas agora com um motorista e segurança particular que a acompanhavam discretamente. Sua melhor amiga, Júlia Campos, foi a única pessoa em quem Beatriz confiou para compartilhar parte da verdade sobre seu repentino casamento. Você está me dizendo que casou com Renato Vilela, o homem mais cobiçado de São Paulo, por causa de um contrato de negócios? Júlia perguntou incrédula, enquanto tomavam café em um bistrô discreto no Itaim Bibi. É mais complicado do que parece, respondeu Beatriz, olhando nervosamente ao redor, temendo ser reconhecida. Nos últimos dias, algumas revistas de fofocas já haviam publicado fotos dela saindo da Vilela Incorporações, especulando sobre seu relacionamento com o poderoso CEO. Complicado é pouco, comentou Júlia, inclinando-se sobre a mesa. O cara é lindo, rico, poderoso, e vocês têm um casamento de fachada? É como ganhar na loteria e não poder gastar o dinheiro. Não é assim, protestou Beatriz, sentindo o rosto esquentar. Renato e eu mal nos conhecemos. Vivemos como estranhos sob o mesmo teto. Mas Júlia ergueu uma sobrancelha, percebendo a hesitação na voz da amiga. Mas nada. Beatriz desviou o olhar. É apenas um acordo temporário. Aquela noite, ao retornar para a cobertura, Beatriz encontrou Renato na sala de estar, assistindo ao noticiário com uma expressão tensa. Na tela, o rosto de Eduardo Mendes, um homem de aproximadamente 45 anos, com olhos frios e sorriso calculado, aparecia ao lado de manchetes sobre a aquisição de uma empresa de tecnologia. É ele, não é? Perguntou Beatriz, sentando-se ao lado de Renato. O filho de Teodoro. Sim, confirmou Renato, desligando a televisão. Eduardo está expandindo seus negócios, aproximando-se cada vez mais do nosso setor. É apenas questão de tempo até que tente algo mais direto. Você realmente acha que ele iria tão longe a ponto de me usar para atingir meu pai? Eduardo perdeu o pai quando era jovem e culpa Maurício por isso. A vingança é o que o move. Renato virou-se para encará-la. Pessoas movidas por vingança são capazes de coisas que você não imagina. Algo na forma como ele disse aquilo fez Beatriz se perguntar se Renato também não guardava seus próprios ressentimentos. Haveria algo mais em sua história com Eduardo Mendes que ele não estava contando? Quando poderei falar com meu pai? Perguntou Beatriz, mudando de assunto. Amanhã, respondeu Renato, surpreendendo-a.
Ele está voltando de uma viagem ao Nordeste, onde esteve cuidando de alguns negócios longe dos olhos de Eduardo. Combinei um encontro seguro. O coração de Beatriz acelerou com a notícia. Finalmente teria a chance de ouvir a versão de seu pai sobre toda aquela história. Na manhã seguinte, um sábado, Renato levou Beatriz até uma casa de campo nos arredores de São Paulo, na região de Ibiúna. O local, cercado por natureza exuberante e afastado de olhares curiosos, pertencia a um amigo de confiança de Renato. Quando o carro entrou na propriedade, Beatriz avistou seu pai na varanda. Maurício Oliveira, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e expressão geralmente serena, parecia ter envelhecido anos em apenas semanas. Assim que o veículo parou, Beatriz correu ao seu encontro, abraçando-o com força. Pai, que saudade, você está bem? Estou, minha filha, respondeu Maurício, retribuindo o abraço com emoção. Perdoe-me por tudo isso. Nunca quis envolvê-la nos meus problemas. Renato manteve-se a uma distância respeitosa, observando o reencontro com uma expressão que mesclava alívio e algo mais, algo que parecia quase inveja. Vocês precisam conversar, disse ele, dirigindo-se a Maurício. Ela merece saber toda a verdade. Maurício assentiu, conduzindo Beatriz para dentro da casa. Renato permaneceu do lado de fora, dando-lhes privacidade. Na sala de estar rústica, com vista para um pequeno lago, Maurício contou a Beatriz toda a história. Como ele e Renato haviam sido não apenas sócios, mas praticamente irmãos. Como Teodoro Mendes havia tentado arrastá-los para esquemas ilegais. Como a morte repentina de Teodoro havia deixado um filho obcecado por vingança. Mas por que casar-me com Renato era a solução? Perguntou Beatriz, ainda confusa. Eduardo começou a investigar pessoas próximas a mim, explicou Maurício. Descobriu sobre você, sua carreira, onde trabalhava. Temi que ele tentasse usá-la para me atingir. Renato foi quem percebeu o perigo primeiro e sugeriu o casamento. Na verdade, ele sugeriu várias opções. O casamento foi minha ideia. Maurício segurou as mãos da filha. Conheço Renato há décadas, Beatriz. Ele é um homem bom, apesar da fachada fria que apresenta ao mundo, e sempre soube que ele tinha um carinho especial por você. Como assim? Desde que você se formou, ele acompanha sua carreira. Foi ele quem sugeriu seu nome para a consultoria que atende a Vilela Incorporações. Ele viu seu potencial, antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Beatriz sentiu o coração acelerar com aquela revelação. Renato havia estado presente em sua vida profissional por anos, sem que ela soubesse. Por que nunca me contou sobre sua amizade com ele? Porque queríamos que você trilhasse seu próprio caminho, sem a sombra dos nossos nomes ou conexões. Maurício sorriu com orgulho. E você conseguiu, minha filha. Construiu uma carreira respeitável por seus próprios méritos. Enquanto absorvia todas essas revelações, Beatriz olhou pela janela e viu Renato caminhando à beira do lago sozinho, com as mãos nos bolsos e os ombros levemente curvados. Pela primeira vez, ele não parecia o CEO poderoso e intimidador, mas apenas um homem carregando o peso de decisões difíceis e segredos antigos. Dê uma chance a ele, Beatriz, pediu Maurício, seguindo o olhar da filha. Não apenas pelo contrato ou por minha segurança, mas porque às vezes os arranjos mais inesperados podem levar aos relacionamentos mais verdadeiros. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Beatriz enquanto observava Renato à distância, vendo-o sob uma nova luz. O reencontro com seu pai havia deixado Beatriz imersa em pensamentos contraditórios. O caminho de volta a São Paulo foi feito em um silêncio contemplativo, quebrado apenas ocasionalmente por comentários de Renato sobre a paisagem ou o trânsito. Quando finalmente chegaram à cobertura, já era noite, e a cidade brilhava sob eles como um mar de estrelas artificiais. Amanhã tenho uma reunião importante na empresa, comentou Renato, enquanto servia 2 taças de vinho tinto. Gostaria que você me acompanhasse. Beatriz aceitou a taça, surpresa com o convite. Como sua esposa ou como consultora? Como você mesma, respondeu ele, com um meio sorriso que raramente exibia. Vamos discutir um novo projeto de revitalização urbana na Zona Leste. Sua perspectiva seria valiosa. Aquela resposta
desarmou Beatriz. Era a primeira vez que Renato demonstrava interesse genuíno em sua opinião profissional. Por que agora? Perguntou ela, observando-o por cima da borda da taça. Porque é hora de tornar esse casamento mais do que apenas um contrato, respondeu Renato, sentando-se ao lado dela no sofá. Se queremos que Eduardo e outros acreditem que nossa união é real, precisamos começar a agir como verdadeiros parceiros. Havia lógica naquele argumento, mas Beatriz percebeu que havia algo mais nos olhos de Renato, uma vulnerabilidade, talvez até um pedido silencioso que ela não conseguia decifrar completamente. Tudo bem, concordou finalmente. Estarei lá. Na manhã seguinte, Beatriz escolheu cuidadosamente seu traje para a reunião. Um vestido tubinho cinza chumbo com um blazer vermelho estruturado, cores que transmitiam poder e confiança. Quando desceu para o café da manhã, notou a aprovação no olhar de Renato. Perfeita para intimidar a diretoria, comentou ele, com um tom quase brincalhão que ela raramente ouvia. O trajeto até a sede da Vilela Incorporações, um edifício imponente de vidro e aço na Avenida Faria Lima, foi preenchido por Renato, explicando os detalhes do projeto que seria discutido. Um ambicioso plano para transformar uma antiga área industrial na zona leste de São Paulo em um complexo multiuso, com moradias populares, espaços comerciais e áreas verdes. A maioria dos diretores quer focar apenas na parte comercial, maximizando lucros, explicou Renato. Mas acredito que podemos equilibrar rentabilidade com responsabilidade social. E isso é um problema para eles? Perguntou Beatriz, genuinamente interessada. Alguns consideram minha abordagem sentimental demais para os negócios, respondeu Renato, com uma nota de frustração na voz. Mas sei que estamos numa posição única para realmente transformar aquela região. Não quero apenas construir prédios, quero construir comunidades. Aquela revelação surpreendeu Beatriz. O homem frio e calculista que ela pensava conhecer estava mostrando uma faceta completamente diferente, a de alguém com uma visão social que ia além dos números em uma planilha. Ao chegarem à sala de reuniões, Beatriz sentiu os olhares curiosos dos 12 diretores presentes. Todos sabiam do casamento repentino de Renato, e a presença dela ali certamente alimentava especulações. Senhores, creio que todos já conhecem minha esposa, Beatriz Oliveira Vilela, apresentou Renato, com uma naturalidade que quase fez Beatriz esquecer que seu casamento era apenas um arranjo. Ela nos acompanhará hoje como observadora e consultora. Ricardo Vasconcelos, o diretor financeiro, não escondeu seu descontentamento. Com todo respeito, Renato, esta é uma reunião estratégica. Não creio que seja apropriado ter pessoas externas, mesmo sendo sua esposa. Beatriz tem mestrado em planejamento urbano pela USP, além de sua experiência em consultoria, respondeu Renato com uma firmeza que não admitia contestação. Sua perspectiva será valiosa, especialmente para o projeto Novo Horizonte. A reunião prosseguiu com apresentações detalhadas sobre o projeto. Beatriz observava atentamente, fazendo anotações ocasionais. O plano era impressionante em escala, mas logo identificou falhas na integração entre os espaços residenciais e comerciais. Quando a discussão se intensificou sobre o orçamento, Ricardo Vasconcelos apresentou uma proposta para reduzir significativamente a área destinada às moradias populares, priorizando espaços comerciais de alto padrão. A rentabilidade aumentaria em 22% com essas modificações, argumentou ele, exibindo gráficos elaborados. Renato parecia prestes a contestar quando Beatriz quase instintivamente levantou a mão. Posso comentar? Um silêncio surpreso tomou conta da sala. Renato assentiu, curioso. Seus cálculos de rentabilidade estão baseados apenas no retorno imediato, começou Beatriz, levantando-se e caminhando até a tela onde as projeções eram exibidas. Mas quando consideramos o impacto a longo prazo, essa abordagem é equivocada. Com segurança surpreendente, ela passou a expor como projetos que equilibravam melhor habitação social e espaços comerciais haviam demonstrado maior sustentabilidade financeira ao longo dos anos, citando exemplos nacionais e internacionais.
Usando os próprios números de Ricardo, demonstrou como o aumento da qualidade de vida na região inevitavelmente valorizaria também os espaços comerciais. Além disso, concluiu, a Vilela Incorporações tem uma oportunidade única aqui: ser pioneira em um modelo verdadeiramente sustentável de revitalização urbana. Isso não apenas beneficiaria a empresa em termos de imagem, mas estabeleceria um precedente para o mercado inteiro. Quando terminou sua exposição, o silêncio na sala era palpável. Os diretores trocavam olhares impressionados e até Ricardo parecia reconsiderar sua posição. Renato a observava com um brilho de admiração nos olhos. Acho que minha esposa acabou de apresentar um argumento irrefutável, comentou, com um sorriso que não tentava esconder o orgulho. Proponho que incorporemos suas sugestões ao projeto original. A votação que se seguiu foi quase unânime a favor da proposta revisada. Quando a reunião terminou, vários diretores aproximaram-se de Beatriz para cumprimentá-la e trocar ideias. Mais tarde, no carro voltando para casa, Renato permaneceu em silêncio por alguns minutos antes de finalmente falar. Você foi brilhante hoje. Obrigada, respondeu Beatriz, ainda processando tudo o que havia acontecido. Apenas disse o que penso. E é exatamente isso que quero de você, disse Renato, virando-se para encará-la. Não uma esposa de fachada, mas uma parceira que me desafie, que veja o que eu não consigo ver. O que está sugerindo? Quero que você se junte oficialmente à Vilela Incorporações, como diretora de projetos especiais. A proposta pegou Beatriz completamente de surpresa. Está falando sério? Não acha que seus diretores verão isso como nepotismo depois da sua performance hoje? Duvido que alguém questione sua competência. Renato mantinha os olhos fixos nela. Pense nisso. Você teria autonomia para desenvolver projetos como o Novo Horizonte, com orçamento próprio e equipe dedicada. A ideia era tentadora. Durante anos, Beatriz havia trabalhado em consultoria, sempre orientando outros sobre como implementar suas ideias, mas nunca tendo a oportunidade de realmente executá-las. Não quero que pense que isso faz parte do nosso arranjo, esclareceu Renato, parecendo ler seus pensamentos. É uma proposta puramente profissional baseada no que vi hoje. Beatriz permitiu-se considerar a oferta. Trabalhar diretamente na Vilela Incorporações significaria ter acesso a recursos e oportunidades que jamais teria em sua posição atual. Além disso, poderia realmente fazer a diferença em projetos de impacto social, algo que sempre desejou. Vou pensar a respeito, respondeu finalmente. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta ponderando a proposta, Beatriz tomou sua decisão. Encontrou Renato no terraço da cobertura, tomando café enquanto lia o jornal. Aceito o cargo, anunciou sentando-se à mesa. Mas com uma condição. Renato ergueu as sobrancelhas curioso. E qual seria? Quero autonomia real, sem interferências, mesmo suas, a menos que eu solicite. E quero que o projeto Novo Horizonte seja apenas o primeiro de uma série focada em desenvolvimento urbano sustentável. Um sorriso lento se formou no rosto de Renato. Temos um acordo, diretora Vilela. O uso de seu novo sobrenome, que até então parecia apenas uma formalidade incômoda, soou diferente naquele momento, quase como se realmente pertencesse a ela. Nas semanas seguintes, Beatriz mergulhou completamente em seu novo papel. Montou uma equipe diversificada, recrutando talentos promissores que compartilhavam sua visão. O projeto Novo Horizonte rapidamente se tornou o centro das atenções na empresa, e Beatriz se viu ocupando um espaço que nunca imaginara, o de uma executiva respeitada em uma das maiores incorporadoras do país. A relação com Renato também foi se transformando sutilmente. O que começara como um arranjo frio e calculado começava a mostrar sinais de algo mais profundo. Eles passaram a jantar juntos regularmente, discutindo ideias e compartilhando visões para o futuro da empresa. Em algumas noites, essas conversas se estendiam até tarde, acompanhadas de vinho e risos cada vez mais frequentes. Numa dessas noites, enquanto discutiam detalhes do projeto na sala de estar da cobertura, rodeados de plantas e maquetes, Renato
Fez uma confissão que pegou Beatriz de surpresa. Sabia que sempre quis trabalhar com alguém como você? Comentou ele, enquanto analisavam a maquete do complexo habitacional. Alguém que entendesse que construir não é apenas erguer estruturas, mas criar espaços onde vidas acontecem. Pensei que você fosse o típico CEO focado apenas nos lucros, respondeu Beatriz com um sorriso provocador. É a imagem que cultivo. Facilita as coisas no mundo corporativo. Renato serviu mais vinho para ambos. Mas sempre acreditei que poderíamos fazer mais. Seu pai compartilhava essa visão, sabia? Foi um dos motivos de nossa separação profissional. Eu queria crescer rápido, para ter o poder de realizar projetos realmente transformadores. Ele preferia o caminho mais lento, mais seguro. E agora você tem esse poder, observou Beatriz. Sim, mas quase esqueci porque eu queria em primeiro lugar, admitiu Renato, com uma honestidade que raramente demonstrava. Até você aparecer e me lembrar. Aquele momento de vulnerabilidade criou uma nova conexão entre eles. Beatriz começou a ver Renato não apenas como o homem poderoso e controlador que a colocara naquela situação, mas como alguém que, assim como ela, tinha sonhos e propósitos maiores. Quando o projeto Novo Horizonte foi oficialmente aprovado pela Prefeitura de São Paulo, a Vilela Incorporações organizou um evento para celebrar. A ocasião marcava não apenas um novo empreendimento, mas uma mudança significativa na direção da empresa. Beatriz, como diretora responsável, estaria no centro das atenções. Na noite do evento, realizado em um elegante salão no Jardim Europa, Beatriz surpreendeu a todos com um discurso apaixonado sobre o futuro da construção civil no Brasil, enfatizando a responsabilidade social das grandes incorporadoras. Ao seu lado, Renato a observava com um olhar que misturava orgulho e algo mais profundo, algo que ela começava a reconhecer como admiração genuína. A festa estava em pleno andamento quando uma figura familiar entrou no salão, causando um silêncio momentâneo. Eduardo Mendes, elegantemente vestido e com um sorriso calculado, aproximou-se de Beatriz e Renato. Que evento encantador, comentou Eduardo, com falsa cordialidade. O casal Poder e Talento de São Paulo unindo forças para o bem social? Que tocante. Eduardo, cumprimentou Renato com frieza contida. Não sabia que estava na lista de convidados. Oh, tenho meus meios, respondeu Eduardo, voltando sua atenção para Beatriz. Finalmente tenho o prazer de conhecer a esposa que conquistou o coração do inatingível Renato Vilela. Devo dizer que os rumores sobre sua beleza e inteligência não fazem justiça à realidade. Havia algo perturbador na forma como Eduardo a observava, como se estivesse calculando seu valor em algum jogo obscuro. O projeto é realmente impressionante, continuou Eduardo, indicando as maquetes e painéis expostos no salão. Sempre admirei a capacidade de Renato de encontrar talentos inusitados. O tom condescendente não passou despercebido por Beatriz. Acredito que o talento frequentemente surge dos lugares menos esperados, Sr. Mendes, assim como as oportunidades e as ameaças. O sorriso de Eduardo vacilou por um instante, antes de retornar ainda mais amplo. Perspicaz, entendo por que Renato a escolheu. Ele se inclinou ligeiramente, como se compartilhasse um segredo. Espero que saiba exatamente onde está pisando, Sra. Vilela. Nem todos os terrenos são estáveis como parecem. Com essas palavras enigmáticas, Eduardo se afastou, misturando-se aos outros convidados. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele quis dizer com isso? Perguntou a Renato quando ficaram sozinhos. É apenas o jogo dele, respondeu Renato, mas Beatriz notou a tensão em sua voz. Eduardo sempre foi mestre em insinuações e ameaças veladas. Não deixe que ele a afete. Mas algo na forma como Eduardo a olhara, como se soubesse algo que ela não sabia, deixou Beatriz profundamente inquieta. Pela primeira vez desde que aceitara seu novo papel na empresa, ela se perguntou se havia mais naquela história do que Renato e seu pai haviam revelado. Ao final da noite, enquanto voltavam para casa, Beatriz não conseguia afastar a sensação de que o breve encontro com Eduardo havia
alterado algo fundamental em sua nova realidade. O olhar de conhecimento nos olhos dele sugeria que o jogo em que ela estava envolvida era muito mais complexo do que imaginava. E talvez, apenas talvez, nem mesmo Renato conhecesse todas as regras. Sucesso do projeto Novo Horizonte catapultou Beatriz a uma posição de destaque, não apenas dentro da Vilela Incorporações, mas também no cenário empresarial paulistano. Em apenas 3 meses, ela havia transformado sua divisão na mais comentada da empresa, atraindo talentos e investidores que compartilhavam sua visão de desenvolvimento urbano sustentável. Os jornais de negócios começaram a noticiar a revolução silenciosa que estava acontecendo na tradicional incorporadora, atribuindo as mudanças à misteriosa esposa do CEO. Uma manhã, enquanto tomava café e folheava distraidamente uma revista de negócios, Beatriz deparou-se com sua própria foto ao lado de Renato em um evento recente. A manchete dizia: "O poder por trás do trono. Como Beatriz Vilela está transformando o império do marido." O artigo elogiava sua visão inovadora, mas insinuava que seu casamento repentino com Renato havia sido uma estratégia calculada para ambos. "Não dê atenção a essas coisas", comentou Renato entrando na sala de jantar e notando a expressão preocupada de Beatriz. Jornalistas sempre precisam criar histórias mais interessantes que a realidade. O problema é que, neste caso, a história que eles inventaram não está tão longe da verdade, respondeu Beatriz, fechando a revista. Nosso casamento realmente foi um arranjo estratégico. Algo na forma como ela disse aquilo fez Renato pausar antes de responder. Foi como começou, admitiu ele sentando-se à mesa. Mas as coisas mudam, não é mesmo? Aquela pergunta, feita com uma vulnerabilidade incomum, ficou pairando no ar entre eles. Antes que Beatriz pudesse responder, o celular de Renato tocou. Ele atendeu rapidamente, seu rosto transformando-se ao ouvir a voz do outro lado. Helena? Que surpresa! Sim, claro, hoje. Deixe-me verificar minha agenda. O nome foi suficiente para despertar a curiosidade de Beatriz. Helena. A forma como Renato pronunciara aquele nome, com uma familiaridade evidente, provocou uma sensação inesperada em seu peito. Algo que ela demorou a reconhecer como ciúmes. Uma velha amiga está de passagem por São Paulo, explicou Renato após desligar. Convidei-a para jantar conosco esta noite. Claro, respondeu Beatriz, tentando manter a voz neutra. Devo providenciar algo especial? Não é necessário. Helena é descomplicada. O pequeno sorriso que acompanhou aquela descrição não passou despercebido por Beatriz. Durante todo o dia, enquanto trabalhava em seu escritório na Vilela Incorporações, Beatriz não conseguiu afastar os pensamentos sobre a misteriosa Helena. Quem seria ela? Que tipo de relação teria com Renato? A curiosidade logo se transformou em uma inquietação que ela tentava, sem sucesso, racionalizar. É ridículo sentir ciúmes em um casamento de mentira, murmurou para si mesma enquanto revisava relatórios. Mas a verdade era que, nos últimos meses, a linha entre o que era real e o que era encenação havia se tornado cada vez mais tênue. À noite, Beatriz escolheu cuidadosamente seu vestuário para o jantar. Um vestido vermelho que valorizava sua silhueta com um colar delicado de diamantes que Renato havia lhe presenteado recentemente, para manter as aparências, segundo ele. Quando a campainha tocou, Beatriz estava na sala, nervosamente arrumando flores em um vaso. Renato foi pessoalmente atender a porta, algo que raramente fazia. Helena Vasconcelos entrou como uma brisa de verão, leve, luminosa e irradiando uma confiança natural. Alta e elegante, com seus 40 e poucos anos muito bem vividos, cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos verdes penetrantes, ela tinha uma presença que imediatamente preenchia o ambiente. "Renato, quanto tempo!" exclamou Helena, abraçando-o com uma intimidade que fez o estômago de Beatriz apertar. "Você está exatamente igual. O poder continua lhe caindo bem." "E você continua exagerando", respondeu Renato, com um sorriso genuíno que Beatriz raramente via. "Helena, esta é Beatriz, minha esposa." Helena voltou-se para Beatriz
estudando-a com interesse genuíno. Então você é a mulher que conseguiu o impossível, comentou, estendendo a mão. Encantada em conhecê-la. Renato nunca menciona ninguém em nossas raras conversas. Então você deve ser realmente especial. A franqueza de Helena desarmou Beatriz, que esperava encontrar uma rival, não uma mulher tão direta e aparentemente sincera. O prazer é meu, respondeu, apertando sua mão. Renato mencionou que vocês são velhos amigos. Amigos, amantes, quase inimigos em certo ponto, respondeu Helena com uma risada cristalina. Temos uma longa história, não é, Renato? O desconforto de Renato era visível, algo que Beatriz nunca havia presenciado antes. Helena sempre teve o dom de simplificar demais as coisas, comentou ele, conduzindo-as para a sala de jantar, onde o jantar já estava servido. A refeição transcorreu em uma atmosfera curiosamente agradável. Helena revelou-se uma excelente conversadora, alternando histórias de suas viagens como fotógrafa documentarista com perguntas genuinamente interessadas sobre o trabalho de Beatriz na Vilela Incorporações. Então você está realmente transformando a maneira como eles fazem negócios, comentou Helena após Beatriz explicar o projeto Novo Horizonte. Sempre soube que Renato tinha esse lado social escondido sob a fachada de tubarão dos negócios, mas ninguém conseguia fazê-lo admitir. Não era questão de admitir, defendeu-se Renato. Era questão de timing. O mercado não estava pronto. Antes, o mercado ou você? Provocou Helena, com a liberdade de quem conhecia bem seus interlocutores. Voltando-se para Beatriz, acrescentou. Ele sempre foi assim, sabia? Calculando cada movimento, esperando o momento perfeito. Foi por isso que nunca deu certo entre nós. Sou impulsiva demais para seu gosto. Helena, o tom de advertência na voz de Renato era inédito para Beatriz. Ah, relaxe, Renato. Sua esposa não parece do tipo que se incomoda com histórias antigas, respondeu Helena, piscando para Beatriz. Além disso, tenho certeza que ela já percebeu como você mudou. Está mais acessível, quase humano. Aquele comentário provocou risos em Beatriz, que começava a apreciar a franqueza refrescante de Helena. Por trás da aparente frivolidade, percebia uma mulher perspicaz que realmente conhecia Renato, talvez melhor do que ela própria. Após o jantar, enquanto saboreavam licores na varanda com vista para a cidade iluminada, Helena começou a contar histórias da juventude de Renato que ele jamais havia compartilhado com Beatriz. Como ele havia vendido seu primeiro apartamento para investir em um terreno que ninguém queria contra todos os conselhos. Como havia passado noites em claro, estudando tendências de mercado quando começava sua empresa. Como havia ajudado secretamente funcionários em dificuldades financeiras. Ele sempre teve essa dualidade, explicou Helena, sob o olhar desconfortável de Renato. Por fora, o empresário implacável que todos temem. Por dentro, alguém que realmente se importa. Poucos têm o privilégio de conhecer esse lado dele. Quando Helena finalmente se despediu, já passava da meia-noite. Na porta, abraçou Beatriz com genuíno afeto. Ele fez uma boa escolha desta vez, sussurrou em seu ouvido. Cuide bem dele. Por trás daquela armadura, há um coração que já sofreu demais. No silêncio que se seguiu à partida de Helena, Beatriz observou Renato arrumar distraidamente os copos usados. Um hábito que contradizia sua imagem pública de homem que nunca se ocupava com tarefas domésticas. Ela é incrível, comentou Beatriz quebrando o silêncio, porque nunca a mencionou antes. Renato pausou considerando a pergunta. Helena representa uma parte da minha vida que prefiro manter separada dos negócios. Ela me conheceu antes de tudo isso, quando eu ainda estava construindo meu caminho. Vocês foram muito próximos, não foram? Um sorriso melancólico surgiu nos lábios de Renato. Estivemos prestes a nos casar há muitos anos, mas nossas vidas tomaram rumos diferentes. Ela escolheu viajar o mundo com sua câmera. Eu escolhi construir um império aqui. E você se arrepende? A pergunta escapou antes que Beatriz pudesse contê-la. Renato a encarou longamente antes de responder. Durante muito tempo, sim. Helena representava uma vida diferente,
Mais livre? Talvez. Mas agora... Ele deixou a frase no ar, seu olhar intenso comunicando algo que palavras não podiam expressar completamente. Aquela noite marcou uma mudança sutil na relação entre Beatriz e Renato. A presença de Helena havia quebrado barreiras, revelando camadas de Renato que ele mantinha cuidadosamente ocultas do mundo. Nos dias que se seguiram, Beatriz percebeu pequenas mudanças em seu comportamento. Ele compartilhava mais sobre seus pensamentos, ocasionalmente tocava em seu braço ou costas durante conversas, e seus olhares duravam um pouco mais do que o necessário. Uma semana após a visita de Helena, Beatriz chegou em casa mais cedo do que o habitual. A cobertura estava silenciosa e ela assumiu que Renato ainda estaria no escritório. Dirigiu-se ao seu quarto para trocar de roupa, mas ao passar pelo escritório privativo de Renato, notou a porta entreaberta, algo incomum, dado seu zelo por privacidade. Hesitou brevemente antes de empurrar a porta. O escritório estava vazio, mas algo na mesa chamou sua atenção. Um caderno de capa preta, aberto, com a caligrafia inconfundível de Renato. Beatriz sabia que não deveria, mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se e leu as linhas escritas recentemente. Helena. Está certa. Algo mudou. Pela primeira vez em anos, encontro-me pensando no futuro, além dos negócios. B. Trouxe uma perspectiva que eu havia esquecido que existia. Quando este ano terminar e o contrato expirar, não sei se serei capaz de simplesmente deixá-la partir. Mas como dizer isso sem parecer que estou tentando mantê-la presa a mim por outros motivos? Como fazê-la entender que o que começou como um arranjo de conveniência se transformou em algo que nunca imaginei possível novamente em minha vida? Beatriz afastou-se da mesa, como se tivesse sido queimada, seu coração batendo acelerado. Aquelas palavras, nunca destinadas a seus olhos, revelavam um Renato completamente diferente do homem controlado e estratégico que ela pensava conhecer. Um homem vulnerável, confuso sobre seus sentimentos, talvez até... Beatriz? A voz de Renato veio da porta, surpreendendo-a. O que está fazendo aqui? Eu... A porta estava aberta, gaguejou ela, sentindo o rosto esquentar. Não pretendia invadir sua privacidade. Os olhos de Renato foram até o caderno aberto e depois voltaram para ela, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ele não perguntou se ela havia lido. Seu rosto disse tudo o que ele precisava saber. Renato, eu... Não, interrompeu ele, surpreendentemente calmo. Não diga nada agora. Precisamos de tempo, ambos, para processar o que está acontecendo. Entre nós. E o que está acontecendo? Insistiu Beatriz, subitamente precisando de clareza. Renato aproximou-se, parando a apenas um passo de distância. Algo que não estava nos planos. Algo que complica tudo e, ao mesmo tempo, talvez simplifique. Sua mão ergueu-se hesitante, tocando o rosto de Beatriz com uma delicadeza surpreendente. Mas agora não é o momento. Há coisas que você ainda não sabe, coisas sobre Eduardo, sobre o passado. O telefone de Renato tocou, interrompendo o momento. Ele atendeu com evidente irritação, mas sua expressão logo se transformou em alarme. Como isso é possível? Quem teve acesso a esses documentos? Ele olhou para Beatriz enquanto ouvia a resposta. Entendo. Estarei aí em 20 minutos. Desligando o telefone, Renato parecia subitamente mais velho e cansado. Tenho que ir até a empresa. Houve um vazamento de informações sobre o projeto Novo Horizonte. Detalhes confidenciais que só pessoas muito próximas ao projeto conheciam. Mas quem faria isso? Tenho minhas suspeitas, respondeu Renato, sua voz endurecendo. Eduardo não desistiu de sua vingança. E agora ele encontrou uma nova forma de nos atingir. Enquanto Renato saía apressadamente, Beatriz permaneceu no escritório, sua mente girando com as revelações da noite. As palavras que lera no diário de Renato, a quase confissão interrompida e agora esta nova ameaça, tudo se misturava em sua mente, criando uma tempestade de emoções contraditórias. O que havia começado, como um contrato frio e calculado, agora estava se transformando em algo muito mais complexo e assustador.
Porque pela primeira vez desde que acordara naquela cama estranha meses atrás, Beatriz precisava admitir para si mesma uma verdade inconveniente. Também estava desenvolvendo sentimentos reais por Renato Vilela. E isso tornava o jogo perigoso, em que estavam envolvidos ainda mais arriscado. Na mesa, o diário aberto parecia chamá-la de volta. Com um suspiro, Beatriz voltou a se aproximar, virando algumas páginas para trás. O que encontrou a deixou sem fôlego. Em entradas anteriores, Renato falava sobre Eduardo Mendes, sobre segredos que nem mesmo Maurício, o pai de Beatriz, conhecia. Segredos que, se revelados, poderiam destruir tudo que haviam construído. "O que você não está me contando, Renato?", murmurou Beatriz para o quarto vazio, sentindo o peso de questões sem resposta crescer em seu peito. Uma coisa era certa. O jogo que estavam jogando era muito mais perigoso do que ela havia imaginado. E agora que seu coração estava envolvido, as apostas eram infinitamente mais altas. A descoberta do diário de Renato deixou Beatriz imersa em pensamentos contraditórios. O vazamento de informações do projeto Novo Horizonte havia criado uma crise que mantinha Renato na empresa até tarde da noite, dando a ela tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Depois de muito hesitar, decidiu que precisava saber mais. Retornou ao escritório privativo, acendeu apenas o abajur de mesa e voltou a abrir o diário de capa preta. As primeiras páginas datavam de anos atrás, com anotações esparsas sobre negócios e decisões empresariais. Mas à medida que avançava, Beatriz encontrava reflexões cada vez mais pessoais. Uma entrada em particular, de 3 anos antes, chamou sua atenção. "Encontrei Eduardo hoje, pela primeira vez desde o ocorrido. O ódio em seus olhos era palpável. Ele jurou que um dia me faria sentir a mesma dor que sentiu quando perdeu o pai. Disse que seria paciente, que construiria seu império apenas para ter o poder de destruir o meu. O mais perturbador é saber que, em parte, ele tem razão em me culpar. Nunca contei a Maurício toda a verdade sobre aquela noite. Se ele soubesse..." A entrada terminava abruptamente, deixando Beatriz ainda mais intrigada. Que verdade seria essa que Renato escondia até mesmo de seu pai? Continuou folheando até encontrar uma entrada mais recente, de apenas alguns meses atrás. "Soube hoje que Eduardo está se aproximando perigosamente da Oliveira Empreendimentos. Os rumores indicam que ele está por trás da recusa de vários bancos em refinanciar os empréstimos de Maurício. É apenas questão de tempo, até que ele descubra sobre Beatriz, sobre como ela se tornou importante na consultoria. Preciso agir rápido. A ideia de Maurício sobre um casamento arranjado pode ser nossa única opção, por mais absurda que pareça. Conheci Beatriz apenas 2 vezes em eventos corporativos, mas há algo nela, uma determinação, uma inteligência, que me intriga. Talvez este arranjo bizarro seja menos terrível do que parece à primeira vista." Beatriz sentiu um calafrio ao ler seu próprio nome, escrito meses antes de seu suposto primeiro encontro com Renato. Ele a observara, estudara, antes mesmo que ela soubesse de sua existência em sua vida. Mas o que mais a perturbou foi perceber que a ideia do casamento havia sido mencionada muito antes da suposta crise que seu pai enfrentara. Avançando mais, algumas páginas encontrou entradas escritas já durante seu casamento. "Primeiro dia com Beatriz na cobertura. Ela está assustada, confusa, com raiva. Tudo compreensível. Mantenho a fachada de frieza que aprendi a construir ao longo dos anos, mas é mais difícil do que imaginei. Há uma força nela que me surpreende. Não se deixa intimidar facilmente, mesmo nesta situação absurda. Pergunto-me se ela eventualmente verá além da máscara, como Helena viu." As entradas seguintes documentavam a evolução de seus sentimentos, de uma curiosidade inicial a uma admiração crescente, até culminar nas palavras que Beatriz havia lido naquela noite. A confissão de que seus sentimentos haviam se transformado em algo que ele não esperava. Mas o que realmente a deixou sem fôlego foi uma entrada recente, escrita apenas 3 dias antes. "Eduardo me procurou hoje.
Disse que sabe sobre o contrato, sobre o arranjo com Beatriz. Não sei como descobriu, mas suas ameaças foram claras. Ou entrego o controle do projeto Novo Horizonte para ele, permitindo que o transforme em mais um empreendimento de luxo que ignora as necessidades da comunidade local, ou ele revelar sua verdadeira face para Beatriz. O que ele não sabe é que já considero contar a ela toda a verdade. Mas tenho medo. Medo que ao descobrir o que realmente aconteceu com Teodoro, o que meu silêncio causou, ela me veja como o monstro que Eduardo acredita que sou. Beatriz fechou o diário, sentindo-se subitamente como uma intrusa. As revelações parciais apenas aumentavam suas dúvidas. O que realmente havia acontecido com Teodoro Mendes? Qual era a verdade que Renato escondia até mesmo de seu pai? O som da porta da cobertura se abrindo sobressaltou-a. Rapidamente, recolocou o diário exatamente onde o encontrara e saiu do escritório, sentindo o coração bater acelerado. Renato entrou na sala de estar parecendo exausto, a gravata frouxa e o rosto marcado por preocupação. Conseguimos conter o vazamento, anunciou ele, sem preâmbulos, mas o estrago já está feito. Alguns investidores estão nervosos. Foi Eduardo? Perguntou Beatriz, tentando manter a voz firme. Renato a encarou por um longo momento antes de responder. Tenho quase certeza. A questão é como ele teve acesso a informações tão restritas. A implicação nas palavras dele era clara. Alguém próximo ao projeto poderia estar colaborando com Eduardo. A desconfiança pairava no ar como uma névoa, tóxica. Você acha que alguém da minha equipe... Não sei, admitiu Renato, passando as mãos pelo rosto em um raro gesto de cansaço. Mas Eduardo é especialista em encontrar os pontos fracos das pessoas, em oferecer o que elas mais desejam em troca de traição. Algo na forma como ele disse aquilo fez Beatriz se perguntar se ele falava por experiência própria. Reunindo coragem, decidiu confrontá-lo. Renato, o que realmente aconteceu com Teodoro Mendes? A pergunta provocou uma reação instantânea. Renato enrijeceu, seus olhos escurecendo com uma emoção que Beatriz não conseguiu identificar completamente. Medo? Culpa? Como você... Ele parou, compreendendo. Você leu mais do meu diário. Não era uma pergunta, mas Beatriz assentiu mesmo assim. Precisava entender o que está acontecendo. Há coisas que você e meu pai estão escondendo de mim, e tenho o direito de saber, especialmente se estou no centro dessa história. Por um momento, Beatriz temeu que Renato reagisse com raiva à invasão de sua privacidade. Ao invés disso, ele pareceu quase aliviado, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Você tem razão, admitiu ele, dirigindo-se ao bar e servindo-se de um uísque. Há coisas que não contei, que nem seu pai sabe completamente. Renato tomou um longo gole da bebida antes de continuar. A versão que você conhece é parcialmente verdadeira. Teodoro realmente tentou nos envolver em esquemas ilegais. Seu pai realmente queria denunciá-lo, e eu o convenci a simplesmente cortarmos relações. O que não contei. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. O que não contei foi que Teodoro me procurou depois, sozinho. Ofereceu-me uma parceria exclusiva, prometendo lucros que, para um jovem ambicioso como eu era, pareciam irresistíveis. E você aceitou, concluiu Beatriz, sentindo um nó se formar em seu estômago. Não exatamente. Disse que precisava pensar. Enquanto isso, comecei a investigar mais profundamente os negócios dele, descobrindo conexões com pessoas perigosas. Quando percebi onde estava me metendo, recusei a oferta e ameacei expô-lo se ele não deixasse a mim e Maurício em paz. Renato. Terminou sua bebida, o olhar perdido em memórias distantes. Uma semana depois, Teodoro foi encontrado sem vida em seu apartamento. A polícia concluiu que foi um acidente doméstico, mas Eduardo sempre acreditou que foi consequência direta da minha ameaça, que as pessoas com quem seu pai estava envolvido o silenciaram permanentemente quando souberam que ele poderia ser exposto. E você, o que acredita? Acredito que minha ameaça imprudente pode ter desencadeado os eventos que levaram à sua partida, respondeu Renato, usando um eufemismo para não mencionar diretamente a morte.
Não pelas minhas mãos, mas por causa das minhas palavras. É uma culpa que carreguei por 2 décadas. Beatriz tentou processar aquela revelação. Por que nunca contou isso ao meu pai? Porque temi que ele me julgasse tão duramente quanto eu me julguei. Maurício sempre foi o correto, o ético entre nós dois. Não suportaria ver decepção em seus olhos. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Beatriz observava Renato, vendo além da fachada do CEO poderoso pela primeira vez. Via um homem carregando o peso de decisões passadas, de palavras que não podiam ser retiradas, de consequências que o perseguiam décadas depois. Eduardo sabe disso? Perguntou finalmente. Ele sempre suspeitou. Recentemente, conseguiu acesso a algumas comunicações antigas entre mim e seu pai que sugerem meu envolvimento mais direto com Teodoro do que admiti publicamente. É isso que ele ameaça revelar, não apenas para você, mas para o mundo. E isso destruiria você. Não me importo tanto com minha reputação, respondeu Renato, com uma honestidade surpreendente. Mas destruiria a confiança que construímos. E isso... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Isso importa mais do que imaginei que importaria. Aquela confissão, feita em voz baixa na penumbra da sala, tocou Beatriz profundamente. Havia vulnerabilidade genuína nas palavras de Renato, uma abertura que ela nunca esperara testemunhar. O que Eduardo quer exatamente? Perguntou, aproximando-se dele. Controle do projeto Novo Horizonte. Ele planeja alterar completamente a proposta, transformando-a em um empreendimento de luxo que expulsaria a comunidade local em vez de integrá-la. Renato a encarou diretamente. Seu projeto, Beatriz. Tudo que você construiu. A realização do que estava em jogo caiu sobre Beatriz como uma avalanche. Não era apenas uma questão pessoal entre Renato e Eduardo. Era seu trabalho, sua visão, o futuro de centenas de famílias que dependiam daquele projeto. Não podemos permitir isso, declarou ela, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não é tão simples. Se eu recusar, Eduardo tornará pública minha conexão com Teodoro. A reputação da empresa será manchada, investidores se afastarão, e o projeto provavelmente será cancelado de qualquer forma. Deve haver outra saída, insistiu Beatriz, sua mente trabalhando rapidamente. Algo que Eduardo não previu. Talvez, Raja, admitiu Renato após um momento de reflexão. Mas envolveria um risco significativo para nós dois, para nosso arranjo. Que tipo de risco? Eduardo baseia sua ameaça na premissa de que nosso casamento é apenas um contrato de conveniência, que ao expor meu passado, ele destruiria qualquer confiança entre nós. Renato aproximou-se, seus olhos fixos nos dela. E se mostrássemos a ele que está enganado, que nosso relacionamento é mais forte e mais real do que ele imagina? O coração de Beatriz acelerou com a implicação daquelas palavras. Você está sugerindo que intensifiquemos a farsa? Estou sugerindo que talvez não seja mais uma farsa completa, respondeu Renato, sua voz baixando para quase um sussurro. Pelo menos não para mim. Aquela confissão, feita nas entrelinhas, deixou Beatriz momentaneamente sem palavras. Os sentimentos contraditórios que vinha cultivando por Renato, admiração, atração e uma crescente conexão emocional, subitamente encontravam um eco nas palavras dele. Precisamos pensar, com clareza, conseguiu dizer finalmente, recuando um passo. Não podemos deixar que emoções confusas ditem decisões que afetarão tantas vidas. Um lampejo de dor passou pelos olhos de Renato antes que ele a sentisse. Você tem razão. Como sempre, devemos focar na questão prática. Como impedir Eduardo sem sacrificar o projeto? Mas o momento de vulnerabilidade havia passado, e a barreira cuidadosamente construída entre eles parecia agora mais frágil do que nunca. Algo fundamental havia mudado naquela noite. Uma verdade silenciosa havia sido reconhecida, mesmo que não completamente admitida em palavras. Preciso de tempo para pensar, disse Beatriz, dirigindo-se para seu quarto. Amanhã veremos isso com mais clareza. No entanto, enquanto se preparava para dormir, Beatriz sabia que clareza era exatamente o que lhe faltava.
As revelações sobre o passado de Renato, a ameaça de Eduardo e a confissão velada de sentimentos reais se misturavam em sua mente, criando um turbilhão de emoções contraditórias. O homem que ela pensava conhecer era muito mais complexo do que imaginara. Não era o vilão calculista que inicialmente supusera, nem o herói irrepreensível que por vezes queria acreditar. Era humano, falível, imperfeito, carregando culpas e arrependimentos assim como esperanças e desejos não expressos. E em algum momento, sem que percebesse completamente, Beatriz havia começado a se importar profundamente com ele. Não com a fachada do CEO poderoso, mas com o homem vulnerável que vislumbrara naquela noite. O homem que escrevia seus medos e anseios mais íntimos em um diário, que carregava culpas antigas como cicatrizes invisíveis, que estava disposto a arriscar tudo para proteger um projeto em que acreditava. Deitada em sua cama, Beatriz encarava o teto, uma revelação cristalizando-se em sua mente. O contrato que os unira estava se transformando em algo que nenhum documento legal poderia definir ou limitar. Isso, mais do que todas as ameaças de Eduardo Mendes, era o que realmente a assustava. Porque quando o ano terminasse e o contrato expirasse, o que restaria entre eles? A resposta para essa pergunta, Beatriz percebeu, importava mais do que estava preparada para admitir. Na manhã seguinte, acordou com uma resolução clara em mente. Se Eduardo queria guerra, encontraria adversários dispostos a lutar com todas as armas disponíveis. Mas primeiro precisava de mais informações, e havia apenas uma pessoa que poderia fornecê-las. Pegou o telefone e discou um número que havia memorizado dias atrás. Helena? É Beatriz. Precisamos conversar sobre Renato e Eduardo Mendes. Helena. Vasconcelos sugeriu um encontro discreto em uma pequena cafeteria no bairro de Pinheiros, longe dos círculos empresariais onde Beatriz poderia ser reconhecida. O local, com suas paredes de tijolos aparentes e plantas pendendo do teto, oferecia o anonimato que a conversa exigia. Fiquei surpresa com sua ligação, comentou Helena após pedirem cafés, mas, de certa forma, estava esperando que isso acontecesse. Como assim? Perguntou Beatriz, intrigada pela intuição da outra mulher. Vi como você olha para ele, respondeu Helena com um sorriso compreensivo. E conheço aquele olhar no rosto de Renato. É o mesmo que ele tinha aos 20 e poucos anos, antes que a ambição e o peso das responsabilidades o endurecesse. Beatriz sentiu o rosto esquentar, mas decidiu ir direto ao ponto. Preciso saber mais sobre Eduardo Mendes, sobre o que realmente aconteceu no passado. Helena estudou-a por um momento, como se avaliasse o quanto poderia revelar. O que Renato lhe contou? Beatriz resumiu a versão que havia ouvido na noite anterior, observando atentamente a reação de Helena. A fotógrafa ouvia com expressão pensativa, ocasionalmente assentindo. Ele finalmente contou a parte dele, comentou quando Beatriz terminou. Isso é um progresso. Renato sempre foi mestre em guardar segredos, especialmente os que o atormentam. Então é verdade. Sobre Teodoro Mendes. Em grande parte, sim. Helena tomou um gole de café antes de continuar. Mas há nuances que Renato talvez tenha omitido, não por desonestidade, mas porque a culpa distorce nossas memórias com o tempo. Que nuances? Teodoro Mendes não era apenas um empresário corrupto, era um manipulador nato, especialista em encontrar as fraquezas das pessoas e explorá-las. Helena olhou pela janela, como se visse o passado refletido no vidro. A fraqueza de Renato sempre foi seu desejo de provar seu valor. Ele veio de uma família humilde, sabe? Cresceu vendo seu pai trabalhar em obras para sustentar a família. Quando conheceu Teodoro, viu nele uma oportunidade de ascender rapidamente, de conquistar o respeito que tanto desejava. E meu pai? Maurício era diferente. Vinha de uma família de classe média, teve mais oportunidades, era mais cauteloso por natureza, menos suscetível às promessas grandiosas de Teodoro. Helena sorriu com a lembrança. Os dois se complementavam perfeitamente. Renato com sua ambição feroz, Maurício com sua prudência calculada. Juntos, poderiam ter construído algo extraordinário. O que deu errado, então?
Teodoro aconteceu. A expressão de Helena endureceu. Ele viu o potencial da parceria deles e decidiu que precisava separá-los. Trabalhou nas inseguranças de Renato, convencendo-o de que Maurício o estava segurando, impedindo-o de alcançar seu verdadeiro potencial. Beatriz absorvia cada palavra, as peças do quebra-cabeça finalmente começando a se encaixar. E sobre a ameaça de Renato, que possivelmente levou à morte de Teodoro. Aconteceu, mas não exatamente como Renato descreve. Helena inclinou-se sobre a mesa, baixando a voz. Quando Renato descobriu a extensão da corrupção de Teodoro, não apenas o ameaçou, ele reuniu provas concretas e as entregou a um promotor público, provas que poderiam levar Teodoro à prisão por décadas. Meu Deus, murmurou Beatriz, compreendendo a gravidade da situação. E Eduardo sabe disso? Ele suspeita. Nos últimos anos, dedicou-se a desenterrar o passado, procurando confirmar suas suspeitas de que Renato foi diretamente responsável pelo destino de seu pai, e recentemente obteve acesso a documentos que podem comprovar o envolvimento de Renato com o promotor. É por isso que ele está ameaçando expor Renato agora. Exatamente. Eduardo não busca apenas vingança. Ele quer destruir Renato, da mesma forma que acredita que Renato destruiu seu pai, usando o sistema legal contra ele. Helena fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. Mas há mais em jogo aqui do que o passado. Eduardo vê o projeto Novo Horizonte como o ponto fraco perfeito para atacar. Não apenas destruiria Renato financeiramente, mas também mancharia sua reputação como empresário socialmente responsável e usaria meu trabalho como instrumento de vingança, concluiu Beatriz, sentindo uma raiva crescente. Precisamente. Eduardo é tão manipulador quanto o pai. Ele identificou você como uma peça fundamental nesse jogo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Aquela última palavra pairou entre elas, carregada de implicações. Você acha que ele sabe sobre nossos sentimentos? Helena sorriu com a confissão implícita. Eduardo é observador. Provavelmente viu o que estava nascendo entre vocês, antes mesmo que admitissem para si mesmos. Beatriz refletiu sobre tudo o que havia descoberto. Uma pergunta ainda a incomodava. Por que está me contando tudo isso? Você e Renato tiveram uma história juntos. Exatamente por isso, respondeu Helena com uma sinceridade desarmante. Conheço Renato há tempo suficiente para saber que, apesar de todos os seus defeitos, ele merece uma chance de redenção, de felicidade. Ela alcançou a mão de Beatriz sobre a mesa. E você, Beatriz, é provavelmente a única pessoa capaz de oferecer isso a ele. Aquelas palavras tocaram Beatriz profundamente, acendendo uma determinação que não sabia que possuía. Como podemos deter Eduardo? Enfrentando-o abertamente, respondeu Helena, sem hesitação. Ele prospera nas sombras, nas manipulações. Traga tudo à luz. O passado, as ameaças, as intenções dele para o projeto. Mas façam isso juntos, como verdadeiros parceiros. É a única coisa que Eduardo não previu, que o casamento de conveniência poderia se transformar em uma aliança genuína. Com aquele conselho em mente, Beatriz deixou o café com uma clareza que não sentia há semanas. Sabia o que precisava fazer. O desafio seria convencer Renato. Ao retornar à cobertura, encontrou-o no terraço, trabalhando em seu laptop. Ao vê-la, Renato fechou o computador como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Onde esteve? Perguntou com uma casualidade forçada. Com Helena, respondeu Beatriz diretamente, observando sua reação. A surpresa no rosto de Renato foi rapidamente substituída por compreensão. Imagino que tenham conversado sobre o passado. Sim, e sobre Eduardo. Beatriz sentou-se na cadeira ao lado dele. Ela me contou sobre as provas que você entregou ao promotor. Renato fechou os olhos brevemente, como se absorvesse o impacto daquela revelação. Esperava nunca precisar reviver essa parte da história. Por que não me contou? Porque significa admitir que tenho mais responsabilidade pela morte de Teodoro do que deixei transparecer, respondeu ele com voz baixa.
Entregar aquelas provas foi praticamente uma sentença para ele, considerando as pessoas com quem estava envolvido. Você fez o que acreditava ser certo, argumentou Beatriz. Teodoro era um criminoso. Sim, mas minhas motivações não eram puramente nobres. Renato a encarou com uma honestidade dolorosa. Havia vingança misturada ao senso de justiça. Ele tentou separar a mim e Maurício, manipulou-me usando minhas próprias inseguranças. Parte de mim queria vê-lo pagar por isso. Aquela confissão, tão crua e vulnerável, solidificou algo dentro de Beatriz. Aqui estava um homem enfrentando seus próprios demônios, admitindo suas falhas e complexidades. Não era o vilão que Eduardo pintava, nem o herói imaculado que o mundo corporativo venerava. Era simplesmente humano, falível, contraditório, real. Tenho um plano para enfrentar Eduardo, anunciou ela decidida, mas precisaremos trabalhar juntos, como verdadeiros parceiros. A expressão de Renato suavizou-se. Uma mistura de surpresa e esperança surgindo em seus olhos. Depois de tudo que descobriu, ainda quer seguir em frente comigo? Não estou com você apenas por causa de um contrato, Renato, respondeu Beatriz, permitindo-se finalmente expressar o que vinha sentindo. Não mais. Algo quebrou no semblante cuidadosamente controlado de Renato. Uma barreira invisível que ele mantivera por tanto tempo. Sua mão encontrou a dela sobre a mesa, um toque simples que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. Qual é o seu plano? Perguntou ele com renovada determinação. Nos dias que se seguiram, Beatriz e Renato trabalharam incansavelmente na estratégia que haviam desenvolvido juntos. O primeiro passo foi marcar uma reunião extraordinária do Conselho da Vilela Incorporações, incluindo os principais investidores do projeto Novo Horizonte. Simultaneamente, Beatriz coordenou reuniões com líderes comunitários da região, onde o projeto seria implementado, garantindo seu apoio para a visão original. Helena, com seus contatos na mídia, ajudou a preparar o terreno para o que estava por vir. Na manhã da reunião decisiva, Beatriz acordou antes do amanhecer, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ao entrar na cozinha para preparar café, encontrou Renato já desperto, olhando pensativamente pela janela. Não conseguiu dormir? Perguntou ela, aproximando-se. Estava pensando em como chegamos até aqui, respondeu ele, virando-se para encará-la. Em como algo que começou como um contrato frio se transformou em... Isso. Uma parceria real, uma conexão que nunca imaginei possível novamente. Beatriz sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Tem medo do que acontecerá. Hoje? Não do confronto com Eduardo, respondeu Renato, aproximando-se dela, mas do que vem depois, quando tudo isso terminar, quando o contrato expirar. Quem disse que algo precisa terminar? A pergunta escapou dos lábios de Beatriz antes que pudesse contê-la. O olhar que Renato lhe lançou estava cheio de uma emoção crua que ela nunca havia visto nele antes. Lentamente, como se temesse quebrar um feitiço, ele ergueu a mão para tocar seu rosto. Beatriz, eu... O toque do telefone interrompeu o momento. Era Helena, confirmando que estava tudo pronto para a reunião. Horas depois, a sala de reuniões da Vilela Incorporações estava lotada. Além dos diretores e investidores, representantes da comunidade e alguns jornalistas cuidadosamente selecionados ocupavam os assentos disponíveis. Eduardo Mendes, que havia recebido um convite especial, sentava-se ao fundo, observando com expressão intrigada. Renato abriu a reunião com uma formalidade calculada, agradecendo a presença de todos para o que chamou de uma redefinição da visão da Vilela Incorporações. Quando terminou sua introdução, passou a palavra para Beatriz. Ela levantou-se, sentindo todos os olhares voltados para si. O projeto Novo Horizonte representa mais do que um empreendimento imobiliário. Começou com voz firme. Representa uma nova forma de pensar o desenvolvimento urbano em São Paulo. Uma que equilibra lucro com responsabilidade social, crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. Enquanto falava, imagens do projeto eram projetadas na tela atrás dela. Não apenas renders arquitetônicos,
mas também rostos de pessoas da comunidade, histórias reais daqueles que seriam impactados positivamente. Recentemente, esta visão foi ameaçada. Continuou seu olhar encontrando brevemente o de Eduardo. Houve tentativas de desvirtuar o projeto, de transformá-lo em mais um empreendimento que expulsa comunidades em vez de integrá-las. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo ajeitou-se em sua cadeira, visivelmente desconfortável. Hoje, queremos apresentar não apenas uma defesa do projeto original, mas uma expansão dele. Beatriz fez um gesto, e novos slides apareceram na tela, mostrando um plano ainda mais ambicioso. A Vilela Incorporações está propondo uma fusão estratégica com a Oliveira Empreendimentos, a empresa de meu pai, Maurício Oliveira, criando assim a maior incorporadora com foco em desenvolvimento urbano sustentável do país. A surpresa era palpável na sala. Eduardo levantou-se parcialmente, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Esta fusão não apenas fortalecerá financeiramente ambas as empresas, continuou Beatriz, mas também criará um precedente no mercado imobiliário brasileiro. Um compromisso contratual de que pelo menos 30% de todos os futuros empreendimentos serão dedicados a projetos de habitação social e desenvolvimento comunitário. Renato levantou-se, juntando-se a ela na frente da sala. Para demonstrar nosso compromisso com esta nova visão, a Vilela Oliveira Incorporações será copresidida por mim e por Beatriz, garantindo que os valores que fundamentam este projeto continuem a guiar todas as nossas decisões futuras. O anúncio provocou uma onda de aplausos entre os representantes comunitários e até mesmo alguns investidores mais progressistas. Eduardo, no entanto, parecia furioso. "Isso é uma farsa", exclamou ele, levantando-se. "Este casamento, esta suposta parceria, tudo isso é apenas uma elaborada manobra de Renato Vilela para escapar de seu passado." "Que passado seria esse, Sr. Mendes?" perguntou Beatriz calmamente, exatamente como haviam planejado. "Pergunte a ele sobre meu pai, sobre como suas ações levaram à morte de Teodoro Mendes." Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Renato deu um passo à frente, sua expressão serena apesar da gravidade do momento. "É verdade que tenho um passado com Teodoro Mendes", admitiu ele, para surpresa de muitos presentes. "E é verdade que minhas ações há mais de 20 anos contribuíram para as circunstâncias que levaram à sua morte. Entreguei provas de suas atividades ilegais às autoridades, cumprindo meu dever como cidadão, mas também movido por mágoas pessoais." Murmúrios surpresos ecoaram pela sala. Eduardo parecia momentaneamente atordoado pela confissão direta. "Carreguei essa culpa por décadas", continuou Renato. "Usei-a como combustível para construir algo que pudesse, de alguma forma, compensar aquela mancha no meu passado. A Vilela Incorporações nasceu desse desejo de redenção." Beatriz moveu-se para o lado de Renato, tomando sua mão em um gesto de apoio que não passou despercebido por ninguém na sala. "O que o Sr. Mendes não menciona", disse ela, dirigindo-se a todos, "é que tentou usar essa história para chantagear meu marido, ameaçando destruir o projeto Novo Horizonte, se não recebesse controle sobre ele." A acusação direta provocou exclamações de indignação. Eduardo empalideceu visivelmente. "Todas as comunicações entre o Sr. Mendes e meu marido foram documentadas", continuou Beatriz, fazendo um gesto para que um assistente distribuísse pastas aos presentes, "incluindo ameaças explícitas e propostas que claramente violam regulamentos da CVM. Em vez de ceder à chantagem, decidimos trazer tudo à luz." Eduardo olhou em volta, percebendo que havia perdido o controle da situação. Seu plano, que dependia do sigilo e da manipulação, desmoronava diante da transparência. "Vocês não entendem", tentou ele, dirigindo-se aos investidores. "Vilela é um manipulador. Este casamento é apenas um arranjo conveniente." "Nosso casamento começou como um arranjo, é verdade", admitiu Beatriz para espanto de todos. "Um contrato temporário para proteger interesses mútuos, mas se transformou em algo real, algo que nem eu nem Renato poderíamos ter previsto."
Ela olhou para Renato, um sorriso genuíno em seus lábios. Às vezes, Sr. Mendes, os arranjos mais inesperados levam às conexões mais verdadeiras, algo que o senhor, em sua obsessão por vingança, parece incapaz de compreender. A sinceridade nas palavras de Beatriz era palpável. Mesmo os mais céticos na sala pareciam tocados pela autenticidade do momento. A reunião prosseguiu com a apresentação detalhada da proposta de fusão e do novo projeto Novo Horizonte Expandido. Eduardo Mendes deixou a sala antes do final, sua tentativa de vingança completamente desarmada pela estratégia ousada do casal. Quando todos os presentes haviam partido, Beatriz e Renato permaneceram na sala de reuniões vazia, processando o que haviam acabado de realizar. Funcionou melhor do que esperávamos, comentou Renato, a tensão finalmente deixando seus ombros. A fusão foi aprovada unanimemente. A parte sobre nosso casamento não estava no script, observou Beatriz com um pequeno sorriso. Não, concordou Renato, aproximando-se dela, mas foi a parte mais verdadeira de tudo que dissemos hoje. Ele tomou as mãos dela entre as suas, seus olhos revelando uma vulnerabilidade que poucos haviam testemunhado. O contrato termina em poucos meses, Beatriz, mas o que construímos vai muito além de um documento legal. Está propondo uma renovação do contrato, Sr. Vilela? Provocou ela, embora seu coração batesse acelerado. Estou propondo algo muito mais permanente, respondeu ele, com uma seriedade que a deixou sem fôlego, algo que nenhum advogado precisaria redigir. Naquele momento, cercados pelos vestígios da batalha que haviam vencido juntos, Beatriz compreendeu que o arranjo que começara como uma estratégia de proteção havia se transformado no que nenhum dos dois esperava, uma parceria genuína baseada em respeito mútuo, admiração e sim amor. Um ano depois, a cobertura no Jardim Europa estava iluminada pela suave luz do entardecer quando Beatriz terminou de revisar os últimos documentos da fusão Vilela-Oliveira. O processo que começara naquela reunião decisiva havia finalmente sido concluído, após meses de negociações, ajustes e planejamento meticuloso. A nova empresa já era reconhecida como líder em desenvolvimento urbano sustentável, com o projeto Novo Horizonte servindo de modelo para iniciativas semelhantes em outras capitais brasileiras. Beatriz guardou os documentos na pasta e caminhou até o terraço, onde a vista de São Paulo se estendia diante dela como um tapete de luzes começando a se acender no crepúsculo. A cidade que antes lhe parecia um labirinto de concreto hostil, agora representava possibilidades, transformação, esperança. O som de passos familiares a fez sorrir antes mesmo de se virar. Achei que estaria pronta, comentou Renato, aproximando-se. Estava impecavelmente vestido em um terno azul marinho, diferente do habitual preto, que usava em compromissos corporativos. Perdi a noção do tempo com os documentos da fusão, explicou Beatriz. Mas não se preocupe, estarei pronta em 15 minutos. Não há pressa, respondeu ele, juntando-se a ela na contemplação da cidade. A reserva é para as 8. Havia uma tranquilidade entre eles agora, uma intimidade confortável construída, ao longo de meses de parceria, tanto profissional quanto pessoal. O contrato de casamento original havia expirado há quase 3 meses, mas nenhum dos dois sequer mencionara o fato. A formalidade legal tornara-se irrelevante diante da realidade que haviam construído juntos. Seu pai confirmou que vem para o jantar, perguntou Renato, apoiando-se levemente contra ela. Sim, e está trazendo Carmen. Beatriz sorriu ao pensar na nova companheira do pai, uma professora universitária que conhecera durante uma palestra sobre habitação social. Parece que não somos os únicos que encontraram o inesperado neste último ano. A vida tem dessas surpresas, filosofou Renato, com uma expressão pensativa. Às vezes, os arranjos mais improváveis nos levam exatamente onde precisávamos estar. A observação fez Beatriz refletir sobre a extraordinária jornada que haviam percorrido. O que começara como um contrato frio para proteção mútua havia se transformado em uma parceria genuína, aprofundada por cada desafio enfrentado e cada vitória compartilhada. Helena também confirmou presença,
acrescentou Renato. Disse que tem novidades para compartilhar. Aposto que envolve aquele fotojornalista argentino que ela conheceu em sua última expedição, especulou Beatriz, lembrando-se do entusiasmo na voz da amiga durante sua última conversa telefônica. Renato sorriu entrelaçando seus dedos com os dela. Seria poético, não? Helena finalmente encontrando alguém que compartilha sua paixão por capturar o mundo. Como nós compartilhamos a paixão por transformá-lo, completou Beatriz, sentindo o calor da mão dele contra a sua. O jantar havia sido planejado para celebrar a finalização oficial da fusão, reunindo as pessoas que mais haviam contribuído para torná-la realidade. Mas Beatriz suspeitava que Renato tinha algo mais em mente. Nos últimos dias ele estivera estranhamente nervoso, verificando detalhes do restaurante pessoalmente, algo completamente fora de seu comportamento habitual. Vou me arrumar, disse ela, depositando um beijo leve em seus lábios antes de se afastar. No quarto que agora compartilhavam, Beatriz encontrou um vestido que não reconheceu estendido sobre a cama. Era uma peça deslumbrante em seda verde esmeralda, com um corte elegante, que certamente valorizaria sua silhueta. Junto ao vestido, uma pequena caixa de veludo com um cartão. Para marcar não um fim, mas um novo começo. R. Intrigada, Beatriz abriu a caixa, revelando um delicado colar de esmeraldas e diamantes. A joia era sofisticada sem ser ostensiva, exatamente ao seu gosto. Renato havia aprendido a conhecê-la tão bem. Quando finalmente emergiu do quarto, vestida e usando o colar, encontrou Renato esperando na sala de estar. Seu olhar ao vê-la continha uma admiração que ia muito além do físico. Era o olhar de alguém que via não apenas sua beleza exterior, mas tudo o que ela era. Você está absolutamente deslumbrante, disse ele, com uma voz que traía mais emoção do que costumava demonstrar. O vestido é perfeito, respondeu ela girando levemente. Como soube escolher algo tão adequado? Tive a ajuda de Helena, admitiu Renato com um sorriso cúmplice. Algumas batalhas não podemos vencer sozinhos. O restaurante escolhido para a celebração ficava no último andar de um dos edifícios mais altos da Avenida Paulista. Com sua vista panorâmica de 360 graus da cidade e decoração elegantemente minimalista, era um dos locais mais exclusivos de São Paulo. Para a surpresa de Beatriz, ao chegarem, foram conduzidos a uma sala privativa, onde não apenas seu pai e Carmen os esperavam, mas também Helena, Júlia e vários outros amigos próximos e colaboradores importantes da nova empresa. Pensei que seria apenas um jantar pequeno, comentou Beatriz, olhando ao redor confusa. Mudei de ideia, respondeu Renato, com um sorriso enigmático. Algumas ocasiões merecem ser compartilhadas com todos que importam. A noite fluiu agradavelmente, com conversas animadas e risos frequentes. Maurício Oliveira, mais relaxado e jovial do que Beatriz se lembrava de vê-lo em anos, brindava frequentemente ao sucesso da fusão e à parceria perfeita de sua filha com Renato. Helena entretinha a todos com histórias de suas recentes viagens, ocasionalmente trocando olhares cúmplices com Renato, que deixavam Beatriz cada vez mais curiosa. Após a sobremesa, quando a conversa havia se acalmado um pouco, Renato levantou-se, tocando levemente sua taça de cristal com uma colher para chamar a atenção de todos. Gostaria de propor um brinde, começou ele, seu olhar encontrando o de Beatriz. Não apenas a conclusão bem-sucedida da fusão Vilela-Oliveira, mas a algo muito mais significativo, o poder das segundas chances. Um silêncio atento caiu sobre a mesa enquanto Renato continuava, sua voz ganhando uma emoção rara. Há pouco mais de um ano, convidei Beatriz para um arranjo que, na época, parecia puramente prático. Um contrato com prazo definido, termos claros, expectativas limitadas. Ele sorriu, olhando diretamente para ela. O que não previ, o que não poderíamos ter previsto, foi como esse arranjo temporário se transformaria em algo permanente, não por obrigação, mas por escolha. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos, compreendendo finalmente o verdadeiro propósito daquela noite.
O contrato que nos uniu expirou há exatos 3 meses, continuou Renato, para surpresa de muitos presentes que não conheciam essa parte da história. E percebo que, pela primeira vez na minha vida, um documento legal tornou-se completamente irrelevante diante da realidade que construímos. Renato então se aproximou de Beatriz, tomando suas mãos nas dele. Por isso, esta noite, quero propor um novo acordo. Um sem cláusulas de rescisão, sem prazo de validade, sem termos limitantes. Ele se ajoelhou diante dela, sob os olhares emocionados de todos os presentes. De seu bolso retirou uma pequena caixa de veludo. Beatriz Oliveira, você aceitaria se casar comigo? Não por conveniência, proteção ou estratégia, mas simplesmente porque, contra todas as probabilidades, nos apaixonamos? A sala inteira parecia conter a respiração, enquanto Beatriz, com lágrimas agora correndo livremente pelo rosto, observava o anel que Renato lhe oferecia. Uma esmeralda solitária cercada por pequenos diamantes, combinando perfeitamente com o colar que usava. Sim, respondeu ela, com uma voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito esse novo contrato. Para sempre. A sala explodiu em aplausos enquanto Renato colocava o anel em seu dedo e se levantava para beijá-la. Um beijo que selava não um acordo comercial, mas uma promessa de vida compartilhada. Mais tarde naquela noite, quando retornaram à cobertura, Beatriz e Renato caminharam até o terraço, observando a cidade que havia testemunhado sua improvável jornada. Sabia que isso aconteceria desde o início? Perguntou Beatriz, recostando-se contra ele, enquanto admirava o anel em seu dedo. Nem em meus sonhos mais otimistas, confessou Renato, envolvendo-a em seus braços. Quando propus aquele primeiro contrato, estava apenas tentando proteger você e seu pai. A ideia de que encontraria amor no processo nunca me ocorreu. E quando percebeu que havia se apaixonado? Renato refletiu por um momento. Creio que foi durante aquela primeira reunião em que você defendeu o projeto original do Novo Horizonte. Ver sua paixão, sua inteligência, sua força, algo mudou dentro de mim naquele dia. Ele sorriu, beijando o topo de sua cabeça. E você? Quando soube? Quando li seu diário, admitiu Beatriz com um sorriso tímido. Ver sua vulnerabilidade, seus medos, seus sonhos escritos naquelas páginas, percebi que o homem por trás da fachada do CEO implacável era alguém por quem eu poderia me apaixonar. Alguém por quem, na verdade, já estava me apaixonando. Então devo agradecer a sua curiosidade indiscreta, provocou Renato com um brilho de humor nos olhos. E eu devo agradecer a sua péssima segurança, rebateu ela rindo. Quem deixa um diário tão revelador simplesmente sobre a mesa? Eles riram juntos, a intimidade do momento envolvendo-os como um cobertor quente. Abaixo deles, São Paulo continuava seu ritmo incessante, indiferente às pequenas histórias, de amor que floresciam em seus arranha-céus. Mas para Beatriz e Renato, a cidade seria para sempre o cenário de sua improvável jornada, do contrato ao amor, da desconfiança à parceria mais profunda que qualquer um deles já havia conhecido. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntos antes de partirem para mais um dia na Vilela Oliveira Incorporações, Beatriz notou um envelope sobre a mesa, endereçado a ambos. "O que é isso?" perguntou, curiosa. "Abra e descubra", respondeu Renato, com um sorriso enigmático. Dentro do envelope, Beatriz encontrou documentos oficiais transferindo parte significativa das ações da nova empresa para uma fundação recém-criada, a Fundação Novo Horizonte, dedicada a expandir o modelo de desenvolvimento urbano sustentável para comunidades carentes em todo o Brasil. "Esta é minha verdadeira proposta de casamento", explicou Renato, observando sua reação. "Não apenas unir nossas vidas, mas garantir que o que construímos juntos continue a transformar outras vidas muito depois de nós." Emocionada, Beatriz compreendeu a profundidade do gesto. Não era apenas um presente ou uma ação filantrópica, era um legado que construiriam juntos, uma extensão da visão que haviam compartilhado desde o início. "É perfeito", respondeu ela, beijando-o com toda a emoção que sentia. Enquanto se preparavam para sair,
Beatriz refletiu sobre a extraordinária sequência de eventos que a trouxera até ali. O que começara como um despertar confuso na cama de um CEO havia se transformado na jornada mais significativa de sua vida. Os desafios enfrentados, os segredos revelados, as barreiras superadas. Tudo havia contribuído para forjar uma conexão que transcendia qualquer contrato ou acordo formal. Ao deixarem a cobertura juntos, de mãos dadas, Beatriz e Renato não eram mais apenas parceiros de negócios ou um casal unido por conveniência. Eram companheiros de vida, prontos para construir um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado naquela primeira manhã, quando uma assinatura em um documento parecia ser tudo que os conectava. O contrato havia expirado, mas o que florescia em seu lugar era infinitamente mais valioso. Um amor nascido das circunstâncias mais improváveis, provando que às vezes os arranjos mais inesperados realmente levam às conexões mais profundas e verdadeiras. E enquanto a cidade de São Paulo continuava sua dança incessante de concreto e vidro ao redor deles, Beatriz e Renato seguiam juntos, construindo não apenas prédios e comunidades, mas uma vida compartilhada. Um compromisso que nenhum advogado precisaria redigir, nenhum juiz precisaria validar, e que duraria muito além de qualquer prazo contratual. Porque alguns acordos transcendem o papel em que são escritos.